Bom dia! Hoje é um ótimo dia para começarmos estudando a Torá. Então vamos lá. Vamos para Hilchot de Earth, capítulo 5, Halachá de número 3. O texto diz assim: Quando um sábio bebe vinho, bebe somente o suficiente para suavizar o alimento em seu estômago. Quem quer que se torne um bêbado é um pecador, é vergonhoso e perderá a sua sabedoria. Caso se torne um bêbado perante pessoas comuns, profana o nome do Eterno. É proibido beber mesmo uma pequena quantidade de vinho nas horas da tarde, exceto se for tomado juntamente com o alimento. Bebida que é tomada juntamente com o alimento não é intoxicante. Somente o vinho que é tomado após a refeição deve ser evitado. Meu comentário: há muitas religiões que tentam proibir o homem com relação a determinadas formas de conduta, entre elas o beber álcool. Porém, o álcool é algo muito presente no judaísmo. O álcool é sinônimo de alegria, era usado nas festas de peregrinação para Jerusalém. As pessoas bebiam álcool, bebiam vinho, bebiam bebidas fortes e é até hoje usado também nas comemorações dentro do judaísmo e dentro da Torá. Porém, existe aí uma questão. A Torá trata o homem como um adulto e não como uma criança. Quando uma religião chega e começa a proibir tudo que o homem tem para fazer, como por exemplo o beber álcool, essa religião na realidade está infantilizando o ser humano e tentando resolver o problema da maneira errada. Mal comparando, é como aquelas pessoas que quando leram um estudo que dizia por aí que tomar Coca-Cola com uma rodela de limão fazia mal, resolveram tirar o limão, quando o problema na realidade era o excesso da Coca-Cola. Da mesma maneira, quando a gente pensa então na nossa prática diária e em coisas como a bebida, não faz sentido que o nosso foco esteja na coisa e não no ser humano. Proibir o álcool porque o ser humano comete excessos não resolve. Se formos por esse caminho, temos que proibir praticamente tudo que existe na vida, pois o ser humano é capaz de cometer excessos em tudo. Na realidade, o que devemos fazer é trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa consciência, trabalhar a consciência de que o ser humano perante o Eterno deve fazer uso das coisas de maneira responsável, e aí sim não teremos que sair proibindo todas as coisas, uma vez que o ser humano será capaz de saber como proceder com prudência e com moderação em cada situação. Portanto, ao mesmo tempo em que o judaísmo diz que a bebida alcoólica é uma coisa boa e é bem presente dentro da sua realidade, ao mesmo tempo também fala contra a embriaguez. Diz até que uma pessoa que fica bêbada em público está chegando ao ponto de profanar o nome do Eterno, que é uma das coisas mais graves que podemos fazer. E aí, portanto, o Rambam Maimônides dá recomendações para que a pessoa possa beber sem se intoxicar, sem ficar bêbado, sem passar mal, que é basicamente o que a gente deve fazer se desejar praticar tais coisas. Da mesma maneira, isso vale para qualquer coisa na vida. Há pessoas que são obcecadas, por exemplo, em malhar. Fazer academia é uma coisa ótima, faz bem para a saúde, irá trabalhar o seu corpo, e trabalhar o corpo está bem alinhado também com a sua espiritualidade, como já vimos anteriormente. Porém, ficar horas e horas na academia tentando ser uma coisa que não se é, tentando parecer uma idade que não se tem, isso já é cometer excesso, já é falta de uma visão moderada sobre o espaço das coisas nas nossas vidas. Se uma mulher, por exemplo, deseja se maquiar, deseja ficar bonita para o seu esposo ou perante as pessoas com quem irá conviver, não há nenhum mal nisso, não há nada de errado nisso. Todavia, se a pessoa faz disso uma grande obsessão, gastar rios de dinheiro com tal coisa, ou vai para o lado da excessiva sensualidade, aí aquilo se torna um problema. Mas temos que parar de ver problemas nas coisas e entendermos que o problema não está nas coisas, e sim nas pessoas. Por que é que as pessoas gostam de ver problemas nas coisas? Porque é mais fácil.
É muito mais fácil dizer que o problema não sou eu, que o problema é, por exemplo, a bebida, ou a ginástica, ou a televisão, ou seja o que for, do que admitir que o problema posso ser eu. Eu é que estou com dificuldades de me limitar, eu é que estou com dificuldades de praticar aquilo que há de bom na vida de maneira moderada, razoável e com a sabedoria que o Eterno espera que eu tenha. Mas se eu tenho essa dificuldade, eu devo primeiro então admitir o problema, admitir que o problema está em mim e não nas coisas ou circunstâncias. A partir do momento em que eu faço essa admissão, aí sim eu já começo automaticamente a trabalhar isso dentro de mim. Eu já me abro para melhorar como ser humano, para poder crescer e me alinhar com mais precisão aos caminhos do Eterno. Faça uso de tudo que há de bom na vida. Não sinta vergonha de comer, de beber, de ter um lazer, de se arrumar, de se perfumar, mesmo de praticar relações íntimas. Nada disso é vergonhoso. O que pode frequentemente é vergonhoso é o mau uso que o ser humano faz dessas coisas que o Eterno criou direta ou indiretamente. Diretamente, quando falamos de coisas naturais, indiretamente, quando falamos de coisas que o Eterno deu ao ser humano a capacidade intelectual de desenvolver. De um jeito ou de outro, estamos falando de benefícios que o Eterno coloca à nossa disposição. Mas devemos ter cuidado para não transformar os benefícios em malefícios, nem maldizer aquilo que o Eterno coloca à nossa disposição, simplesmente por não termos a coragem de admitir que o problema está em nós mesmos. Não, admitamos as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações como ser humano. Aí sim poderemos evoluir. É claro que se você, perante uma determinada prática, não consegue de maneira nenhuma colocar limites e se refrear, aí sim é muito melhor se abster. Como, por exemplo, o caso de um alcoólatra. Um alcoólatra, para usar o exemplo que o Rambam, o Maimônides aqui traz, deve evitar colocar sequer uma gota de álcool na boca, porque ele sabe que a partir daquilo ele não conseguirá se refrear e se controlar. Nesses casos, aí podemos, de fato, partir para uma solução um pouco mais radical, mas sabendo e entendendo que o problema não está no objeto, o problema está na pessoa. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, mas a única coisa que nos mantém presos a essas coisas sem evoluir é se não enxergamos que o problema está em nós. Enxergar que o problema está no homem e não no objeto é o primeiro passo para dar uma profunda guinada na sua vida espiritual. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.